No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. 10 horas, mais 20 minutos, 10 horas, 20 minutinhos. Nós estamos começando mais um programa Antena Ligada aqui pela Rádio Trabalhador. Receba o abraço carinhoso de toda a equipe. Vamos juntos fazer mais um programa, abrir a roda de conversa aqui, colocar assuntos de interesse de cada brasileiro, de cada brasileira, assuntos inclusive que interessam a nós goianienses, nós goianos. Vamos juntos? O programa está só começando, hein? Gente, eu vou trazer aqui uma notícia nacional, está em todos os veículos de comunicação. O líder do governo, o delegado Valdir, que é do PSL aqui de Goiás, delegado Valdir, hein? Sempre envolvido em alguma polêmica, né? Desta vez o delegado Valdir se juntou ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, ao PDT e ao PSB contra o governo. E foi exatamente para obstruir uma medida provisória de Bolsonaro que modifica funções na Casa Civil. Aí a gente fica pensando, olha, deve ter coisa por trás, né? Em um momento em que o próprio delegado Valdir critica a Polícia Federal por conta da Polícia Federal estar investigando o presidente do PSL por falcatruas. Ué, delegado, o senhor não é da segurança pública? Qual é o problema de se investigar qualquer pessoa desse país onde há suspeitas e até indícios de crime? Uai, senhor delegado, o senhor rasgou o seu distintivo, jogou o seu concurso na lata do lixo, delegado Valdir? Qual é o problema de se investigar qualquer pessoa nesse país? O senhor agora deixou de ser delegado? Essas perguntas não são minhas, não. Essas perguntas estão rodando aí pelas redes sociais. Quem participa de algum grupo, o pessoal está perguntando aí. Eu aqui sou apenas uma voz do cidadão, do povo, e eu trago a voz do povo aqui, ó, para a mesa, para as redes sociais. É o povo que está dizendo isso. O povo está dizendo isso. Bom dia, Terezinha Aguiar. Tem mais assuntos aqui. Terezinha de Jesus Aguiar, secretária de Comunicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Seguridade Social. E também a Terezinha é diretora jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social nos estados de Goiás e Tocantins, o nosso Sintifesp Goiás e Tocantins. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Roberto, Willy, Cláudio, que estão aqui. Bom dia a todos e a todas que estão aí antenados com a Rádio do Trabalhador. Terezinha, a gente tem vários assuntos para falar no programa de hoje. Eu comecei com esse assunto porque as pessoas estão falando nas redes sociais, e a Rádio Trabalhadora acompanha diversos grupos nas redes sociais. O pessoal está questionando o seguinte, tá aí, ó, você pode abrir as redes sociais, os portais de notícia, tá aí, ó, para quem quiser ver. O líder do PSL orienta deputados a obstruir votação de medida provisória de Bolsonaro. Tá aí, ó. Eu abri aqui o exame, eu agora tenho tido a prática de abrir diversos veículos de comunicação, para o pessoal não falar que a gente privilegia A ou B. Então, mostra a notícia em diversos veículos de comunicação, a gente debate aqui com o nosso internauta. Então, o que aconteceu? O líder do PSL na Câmara dos Deputados, ele mesmo, delegado Valdir aqui de Goiás,
ele se juntou aos partidos de oposição para obstruir uma medida provisória do governo. O que será que está por trás disso, hein? E aí, ao mesmo tempo, o pessoal está questionando aí nos grupos de WhatsApp do Brasil inteiro por que é que o delegado Valdir critica a ação da Polícia Federal, tendo em vista que ele é um agente da segurança pública, ele é um delegado de polícia, todo mundo sabe disso, tanto é que o nome parlamentar dele é delegado Valdir, e aí, de repente... Ele é conhecido como modelo... Exatamente. E aí, agora, ele está achando ruim a Polícia Federal investigar alguma pessoa só porque é do partido dele. É muito contraditório isso. Isso é o que o pessoal está falando aí nas redes sociais. Então, né, mais uma vez, bom dia aos internautas que estão aí antenados na nossa rádio, a Rádio Trabalhador. E é interessante, mais do que interessante, é preciso ficar antenado com o comportamento desse rapaz, né? Desse delegado Valdir. Por que que ele hoje, inclusive, como o líder do presidente na Câmara Federal, ele está preocupado com essa investigação? O que está por detrás quando alguém se preocupa demasiadamente com a investigação? Com uma investigação como essa. Investigação que vai botar as claras, e a população tem que fazer essa pergunta. As pessoas estão fazendo essa pergunta, né, Terezinha? Tem que fazer essa pergunta e tem que buscar a resposta. Por que que está preocupado o senhor delegado, deputado federal... É investigar a caixa 2 do presidente do partido dele. Representante do seu partido, PSL, dessa investigação. O que está por detrás? O que está gerando tanta preocupação? Ele não quer que investigue. Do tapete. Ele não quer que investigue. Está criticando a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal ela tem esse papel. Ela não pode e não deve, como nós que estamos do outro lado, exigir que a investigação seja clara e dê uma resposta à população. Ela está pedindo isso, especialmente os eleitores, e os eleitores de uma forma geral, e principalmente, creio eu, quem elegeu Valdir, quem elegeu Bolsonaro, enfim. Né? Eu acho que muita gente já está decepcionada, né? Porque o que se espera é que qualquer parlamentar de qualquer partido ele tem um discurso enquanto ele é candidato, e depois de eleito, nas votações da legislação, da fiscalização, que ele mantenha uma postura. Outro que decepcionou bastante aqui, o estado de Goiás, em algumas votações, é o próprio Cajuru. Cajuru foi apoiar, com um discurso enviesado, a questão do armamento da população, e foi apoiar também a questão da reforma da Previdência, a chamada nova Previdência, que vários estudiosos demonstraram que essa nova previdência para a população vai dificultar o acesso à aposentadoria, e aqueles que conseguirem se aposentar terão uma aposentadoria rebaixada. E o Cajuru apoiando essa chamada aí. Essa questão então é mais um que está decepcionando o povo em Goiás. Falando um pouco sobre a votação da Previdência no Senado, né? E mesmo lá atrás, na Câmara dos Deputados, aquilo que houve consenso entre deputados, e hoje também há consenso entre os senadores, a votação ela foi, eu diria, tranquila, né, entre eles. Não é tranquila entre nós, porque aquilo que está sendo votado, houve resistência e luta para que isso não fosse votado. Mas tramita uma chamada PEC paralela. E essa PEC paralela é que vem os absurdos para os malefícios mais estrondosos do que já foi aprovado, e houve acordo de uma forma geral, com resistência de alguns partidos, na votação no Congresso Nacional como de uma forma geral. E aí foi aprovado tanto na Câmara, quanto foi aprovado também no Senado. O que foi abstraído e colocado numa PEC paralela é aquilo que não tem acordo, inclusive entre eles.
O que é? Incluir estados e municípios com o mesmo o que foi aprovado para os trabalhadores, de uma forma geral, na PEC principal, na PEC 6, né? Isso houve uma resistência de deputados, porque eles disseram, olha, eu estou aqui na minha casa eu devo satisfação. O que é a minha casa? O meu território, lá no meu estado de Goiás. Eu não quero parecer que ali eu esteja votando na reforma da Previdência isso. Então, alguma coisa que se refere aos trabalhadores do setor do Estado e dos estados e municípios está nessa PEC paralela. E a outra preocupação maior ainda, que é agora o caráter da Previdência no Brasil. Era uma Previdência de repartição simples. O que é repartição simples? É aquela contribuição que é feita, né? Põe-se no fundo previdenciário. Esse regime tem 3 setores que estão e contribuem, que é os trabalhadores, com o seu desconto no seu contra-cheque, é os empregadores e o Estado brasileiro. Então, todo mundo contribui para um caixa. E algumas verbas que vêm da contribuição do social, das loterias, das empresas, as loterias, enfim. Tudo isso vinha para esse fundo previdenciário, do qual é pago as aposentadorias e todos esses recursos faziam com que a contribuição do trabalhador fosse menor, não é? Porque todo mundo contribui, aí o trabalhador contribui lá com a parte do trabalhador é o de menor valor. R$ 79,00 por mês para quem ganha salário mínimo, para poder aposentar com um salário mínimo. Esse valor de R$ 70,00 é um valor de que é uma contribuição reduzida. Com a nova Previdência, o que acontece? Mas tem trabalhador contribuindo com 11% do salário mínimo. Com a nova Previdência, muda isso? Vai mudar, está mudando, né? Então, deixa só terminar o raciocínio anterior. Com isso, o que nós estamos definindo e mostrando é que o trabalhador entre com sua parte, que é descontado do seu contra-cheque, ou o contribuinte individual que vai e deposita todo final de mês lá o valor da sua contribuição, seja ela inteira, 22% do valor, ou ela é reduzida, que é esse valor de R$ 70,00 que você está colocando. O empregador também contribui para esse fundo, e todas as outras verbas que vêm do Estado brasileiro, que é o terceiro nesse tripé. Trabalhadores, empregadores e o Estado brasileiro. O que é a parte do Estado brasileiro? O recolhimento de impostos, né? Que gera aí das loterias, enfim. Esse tripé agora foi desmontado. Ao desmontar esse tripé... Na nova Previdência? Na nova Previdência, você rompeu com o caráter de previdência solidária que teria com a contribuição desses 3 setores da sociedade, o Estado, os trabalhadores, os empregadores. Com isso, rompe o caráter de previdência solidária. Mas eles não querem só isso. Eles querem agora romper uma outra forma de que essa organização previdenciária é até hoje, que é a repartição simples, para ser um regime de capitalização.
Então, na prática, hoje, a Previdência ela tem a contribuição dos 3 segmentos, o dinheiro vai para um caixa, isso faz com que a contribuição do trabalhador seja menor. E com uma contribuição menor, o trabalhador tem acesso à aposentadoria, tem direito à seguridade, vários benefícios. Nesse novo modelo, o que vai acontecer? Nesse novo modelo, você é responsável pela sua aposentadoria individualmente, com um agravante. Com um agravante. Qual é o agravante? É assim, para ser bem didática nessa questão. Você deixa de ter o regime de repartição simples para ter um regime de capitalização. O que é? O próprio nome diz, capitalização. É o capital que você coloca, né? O capital é aquilo que você coloca, eles vão definir por lei simples. Como que seria isso? Estão se pensando que seria 10% de quem tem a carteira assinada. Um trabalhador tem uma carteira assinada, recebe a assinatura dessa carteira é R$2.000. Ele vai contribuir em cima de 2.000. Do 10%, 2 vezes R$200. R$200. Vai para esse fundo de capitalização. Quem é o gestor desse fundo de capitalização? Hoje ele quem não é mais público. Hoje é o governo. No regime atual de repartição simples, o gestor do fundo, o extinto Ministério da Previdência, que hoje é a Secretaria Especial de Previdência, que está sobre no guarda-chuva do Ministério da Economia. Esse vai ser feita ele vai ser substituído, então? Vai ser um gestor que vai fazer isso, é quem vai fazer um contrato ou um convênio com o Estado. Pode ser uma empresa, um banco, por exemplo? Pode ser o Banco Itaú, o Bradesco, ou um lá dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, da França, enfim. Eles devem, não sei se vai botar isso em licitação, a gente não sabe ainda exatamente como que se faz isso. Ao proceder dessa forma, eles vão cobrar uma chamada taxa de administração. Porque banco privado, empresa não trabalha sem lucro, né? Sem lucro. E vai fazer, então, vai cobrar uma taxa de administração. Geralmente 5%, mas tem banco que cobra 20%. Não, e Terezinha, você fala um negócio interessante aí, porque é o seguinte, gente, banco não trabalha sem lucro, não. Vamos lá, vamos trazer para hoje, consórcio. O dinheiro é seu, você entra para um grupo de consórcio, você paga taxa de administração. E se por algum motivo você desistir do consórcio, você vai receber só no final do consórcio e descontada a taxa de administração e alguma coisa de juro. E o dinheiro era seu. Para ter conta em banco, como é que é? Tirando quem tem conta só para receber o salário, paga lá uma taxa para guardar o dinheiro lá. Agora, além de tudo, vai descontar do trabalhador e cobrar dele também para manter o dinheiro. Uma outra coisa que é preciso colocar aqui, as regras de aposentação no regime de capitalização. É o que foi aprovado. O que foi aprovado? Regra, 62 anos de idade para mulheres, mulher, 65 para o homem. Se você quiser um valor maior na sua aposentação, a renda, 40 anos de contribuição. Então, a sua aposentadoria... 40 anos de contribuição e não pode faltar um mês dos 40 anos, né? Que começa a diminuir. Pois é, na prática, Terezinha, vai ficar mais difícil porque tem que contribuir por mais tempo, né? E lá no fim, o salário que vai receber, a aposentadoria, a pensão que a pessoa vai receber, mudou a regra também, o cálculo, a pessoa vai receber uma aposentadoria menor, achatada. Agora, quem é que vai entrar para esse regime de capitalização? Tão logo é aprovada a reforma, tão logo é aprovado o regime de capitalização e a regulamentação do regime de capitalização, os novos trabalhadores que vão entrar para o mercado de trabalho, eles estarão nessa nova previdência. Então, o Brasil está passando por uma profunda e grande reforma em que atinge diretamente os trabalhadores que hoje iniciaram hoje
sejam que estejam aí com 20 anos de trabalho, ou 30, ou não aposentaram ainda, ou vai passar um processo de transição e alguns setores vão passar, vai ter alguns setores dentro do mercado, dentro das relações de trabalho, no que se refere ao acesso à aposentação, terão algumas dessas pessoas terão que passar por um momento de transição, que estão sendo definidas também, né? Então, é muito triste o que está acontecendo no país. Eu fico impressionada porque as maldades que vieram desde o golpe na presidenta Dilma, que foi um golpe fabricado por interesses, há quem diga até internacionais, e principalmente por interesses internos dentro do país, e aí a gente pode nomear até alguns desses setores, né, que são os grandes empresários do ramo da comunicação, e aí a gente vai destacar a Rede Globo, Record, enfim, né, os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo e outros tantos, grandes empresários, a JBS, que é uma que está aí sendo denunciada. Olha só, então, a gente tem tudo isso, né? Setores que tiveram interesses, né, de não ampliar a base, e quando nós estamos falando de ampliar a base, de quem pudesse estar sendo beneficiário das políticas públicas no país, e aí nós estamos falando das políticas de saúde, da política de segurança pública, da política de educação, de pesquisa, né? Da liberação de recursos para cursos de pesquisa nas universidades. Haja visto agora esse programa, o Futurice. O Futurice foi recusado aí pelos reitores de todas as universidades. Então, é um projeto de desmonte da educação. Com a ampliação do consumo em que você vinha sendo construído no país há 10, 15 anos, né? Com os vários programas que nós tivemos, né, do governo federal, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, PRONAF. E aqui eu não quero, e nem vou fazer propaganda para quem foi presidente ou quem... Não se trata disso. Não se trata disso. Não vamos confundir análise de projetos, essa análise de políticas de públicas, projeto de sociedade. Que projeto de sociedade nós vamos falar disso agora no segundo bloco. Eu quero mandar um abraço para a Guiar Força do Povo, que está falando com a gente direto de Águas Lindas de Goiás. Um abraço para Águas Lindas, todo o entorno de Brasília. Obrigado pela sintonia. O Otávio Luiz está com a gente. Fostanato com a gente. Obrigado, bom dia para todo mundo. Hoje a gente recebe em estúdio a Terezinha Guiar, ela que é da diretoria do Sintfesp Goiás e Tocantins. E também a gente vai falar da Carta de Salvador daqui a pouquinho, viu, Terezinha? Nós vamos falar da Carta de Salvador, fique ligado. No começo do programa, nós falamos que nas redes sociais explodiu a informação, o pessoal está debatendo muito nos grupos aí nas redes sociais, o caso do delegado Valdir, que está criticando a Polícia Federal por estar investigando o chefe dele, o dono do partido. O pessoal está perguntando assim lá nas redes sociais, ué, delegado Valdir, mas o senhor não é da segurança pública? Quando tem um indício de alguma coisa errada, a função do agente da segurança pública não é investigar para saber se tem coisa certa ou errada, se está tudo bem? O senhor esqueceu que o senhor é delegado? O pessoal está fervilhando. Preciso colocar, aí, Roberto, Terezinha, inclusive, sim, que essa pessoa, ela está pisando na história dele. Ele construiu uma história de alguém
que é um delegado e que tem uma tarefa de investigar. Então, ele está rasgando, inclusive, a própria história. Para quê e por quê? Pois é, tem alguma coisa muito séria por trás, né? Vou mostrar outro veículo de comunicação. Eu mostro vários aqui para você tirar as suas conclusões aí. Ó. O delegado Valdir negou negociações de saída do PSL e critica a operação da Polícia Federal. Olha o que ele afirmou. Aqui é o Correio Brasiliense desta vez, tá? Olha só o que o delegado falou. Ó. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, falou com a imprensa por 13 minutos e mandou recados à ala rebelde do partido que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que não há negociação e ninguém sairá do partido. Quem sair perderá o mandato e chamou, olha só a expressão do delegado, o desrespeito que a Polícia Federal chamou de circo. Circo. A operação da Polícia Federal contra o presidente da legenda, Luciano Bivar. Qual o problema de se investigar? Conta aqui para mim. Hein, delegado? Qual o problema? Circo? Agora a Polícia Federal está fazendo circo, delegado Valdir? Pois é, então tá aí a questão, tá aí, o pessoal está debatendo esse assunto nos grupos, problemas aí, e me parece que há um fundo eleitoral de mais de 250 milhões que está fazendo com que alas dentro do PSL comecem a se estranhar, né? Tem alguma coisa por aí, 250 milhões de reais, um pouco mais de 250 milhões de reais. O pessoal está se estranhando lá. Disputa pelo poder e por recurso. Agora o delegado realmente esqueceu que é da segurança pública e está defendendo agora o Luciano Bivar, que tem um monte de suspeitas de ter usado candidaturas laranjas, candidaturas fakes, colocando mulheres como se fossem candidatas, mas só para pegar a questão do dinheiro e distribuir para outras finalidades. É isso que a Polícia Federal, entre outras coisas, é isto que a Polícia Federal está investigando e o delegado Valdir está achando ruim. Pelo menos aí, ó. Ele chamou, não sou eu não, está no Correio Brasiliense. Acompanhe aqui comigo, ó. Chamou de circo a operação da Polícia Federal contra o presidente da legenda. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Ontem teve uma manifestação muito grande dos profissionais da saúde do HDT aqui em Goiânia. E aí, voltamos a falar do seguinte: mercantilização da saúde. A saúde como mercadoria. Quem tem dinheiro, paga e tem acesso à saúde. Exemplo, o governador de Goiás passa mal em Goiás e vai para o Sírio-Libanês, vai para o hospital que é muito caro a consulta, mas ele tem dinheiro para pagar. Agora, e o cidadão comum que não tem dinheiro, que precisa do HDT? Ora, os profissionais da saúde foram ontem à porta do HDT, vestidos de preto, de luto, e disseram o seguinte: o HDT está morrendo. Só para você ter uma ideia, Terezinha, um médico para receber os pacientes. E a médica falou lá que tinha que ter pelo menos 5 para trabalhar já no gargalo, 5 para atender as emergências que chegam. Já estavam trabalhando com 3. E agora, essa semana, sabe quantos médicos a organização social que administra o HDT? A organização social que administra o HDT, né? Um médico. Aí eles falaram, não, vocês estão de brincadeira. A médica fez um depoimento emocionante hoje pela manhã. Se chegar 2 pessoas, eu vou ter que escolher quem vai morrer, quem vai viver? Porque só tem um médico e chegaram 2 pessoas? Então isso é mercantilização da saúde? É isso mesmo? Eu acho que é importante, primeiro, nós colocarmos algumas coisas. Primeiro, o que é o HDT? Hospital de Doenças Tropicais. O que é doença tropical? São doenças infecciosas que acometem a pessoa, né? Tipo, sistema imunológico da pessoa, né? AIDS é uma doença infecciosa, meningite, são tipos de doenças que o paciente tem que ficar isolado. Como a médica explicou muito bem hoje na matéria pela manhã, e que eu tive a oportunidade de ver, não é possível o médico ficar correndo de um lado para o outro, entrando e saindo de um ambiente para socorrer um paciente. E são pacientes graves,
a sua grandiosa maioria, são pacientes graves, para ter o socorro necessário naquele momento. Então, como é que o paciente, como que um profissional vai sair da UTI, mesmo estando na UTI, saindo de um ambiente fechado? Esses ambientes são fechados, todos são fechados. Tem que ser, né? Tem que ser fechado, para não haver cruzamento de quem está com problema ali de uma AIDS com uma meningite. Então, é um trabalho muito delicado, muito minucioso e muito responsável, né? Então, a mobilização dos trabalhadores do hospital HDT, ela está mostrando para a sociedade a importância dessa unidade de saúde, ela está colocando para todos como os processos de trabalho, a importância desses processos de trabalho, e está mostrando mais como é o trabalho, né, dos profissionais que ali estão e que são responsáveis. Então, e desta vez, Terezinha, diante dessa complexidade que você esclarece tão bem aqui para a gente, a novidade, é bom que se saiba, é que a gente não pode esquecer que o Hospital de Urgências de Goiânia, também houve manifestação lá há cerca de 2 semanas, e sabe qual é a novidade? Geralmente, os médicos não participam dessas manifestações. Geralmente. Eles apoiam, mas não participam. Sabe qual é a novidade? Ontem, na porta da UHDT, a manifestação foi organizada por médicos. Eles estão trazendo... Estão sentindo na pele agora o que é o desmonte e a mercantilização da saúde. E aí o que é grave é que você pega uma organização social dessa, o que é organização social e que a gente chama de OS. Elas estão assume um convênio com o Estado, no caso, o Estado de Goiás, através do seu governador, através da sua Secretaria de Saúde, né? E ali ele faz um acordo que eu te pago tanto para você fazer a gestão desse recurso e garantir o funcionamento dessa unidade. Então, a OS, eu não sei se essa OS, quem é que está, como é que ela é formada, é por médicos, é por administradores, é por economistas, como que é isso, né? Que sensibilidade tem do ponto de vista do ser humano nessa unidade, não só aqueles que estão lá doentes, acamados, internados, lutando pela vida, como os trabalhadores que ali estão. Que responsabilidade ele tem com essa gente? Né? E aí você percebe, né, que nessa relação, né, ela tem essa complexidade, mas ela também tem responsabilidade. E aí a vida tornou-se aquilo que foi colocado no início do programa. A questão do vale quanto tem. A mercantilização. Trata-se de uma relação de mercado. E aí, não só em várias outras unidades isso acontece, a vida perde o seu sentido, né? E fica colocada no mercado como fosse uma mercadoria. Está doente? Vai recuperar ou não vai recuperar? Como que fica? Está gastando muito? Vamos dar assistência devida ou não vamos dar? O Estado está se desresponsabilizando daquilo que é função dele, é obrigação dele, está na Constituição, está lá escrito, né? Saúde é um direito de todos e responsabilidade do Estado brasileiro. A gente agradece a todo mundo que está entrando aí no canal, deixando comentário. Inclusive, vou abrir aqui, agradecer a presença de Gilson Queiroz com a gente. Bom dia, Gilson, do Márcio Mendes.
de outras pessoas que estão deixando comentário aí. O Márcio falou assim, candidaturas laranjas nunca foi novidade. Nunca foi novidade, porém, você concorda em, tendo a denúncia, não investigar a candidatura laranja, que é o caso do presidente do PSL, que a Polícia Federal é que está falando que tem mais do que indícios? Não vamos fechar os olhos? O problema está colocado e, na verdade, o que está em disputa a presidência do partido, o presidente do partido. Todo partido tem um presidente, né? A presidência do PSL está em disputa. Bolsonaro quer colocar uma pessoa da confiança dele lá. Eu acho que pode ser um filho, Sim, hein? Mas eu acho que eu acho que o Bolsonaro quer colocar um filho. Eu queria até esclarecer essa história de candidatura laranja. Candidatura laranja não deveria admitir isso. Porque todas e todos que concorrem a um pleito da natureza dessa, seja ele como deputados, principalmente são, né, na parte legislativa, a candidatura laranja, a pessoa tem que vir para essa candidatura com o objetivo de se eleger, de ser eleito, porque tem um projeto e quer ali ser eleito. Agora, vir só para receber o dinheiro que essas candidaturas laranjas recebe o dinheiro, divide o dinheiro entre si, às vezes nem corresponde em pegar esse dinheiro e financiar uma possível candidatura que tem mais chance de eleição, retém esse dinheiro para si, privatiza esse dinheiro, se torna um recurso privado dele, para ele ir para as Bahamas, não sei da onde, para ele ir para os litorais aí, se gabar de riquinho. E o pior, chegou ao ponto de haver uma denúncia na Polícia Federal, porque é escandaloso demais. É escandaloso, é estúpido. Se um outro partido tem candidatura laranja, pelo menos foi discreto. Não estou concordando com nenhuma delas. Mas essa do PSL é escandalosa. É escandalosa em Minas Gerais, com candidaturas, e lamentavelmente de mulheres. Lamentavelmente de mulheres. Repito, são escandalosas. São milhões de reais. Fala-se em milhões grandes, não é milhões pequenos. Então, o delegado Valdir tem que pensar no que ele está fazendo. A gente vai entrar agora no outro assunto e podemos voltar aqui. Mandou pergunta aqui, a gente vai encaminhar perguntas para a mesa, né? Segundo encontro regional do Instituto de Pesquisa, nós vamos falar também sobre a Carta de Salvador. Vamos falar um pouquinho sobre a Carta de Salvador. Ela foi aprovada no Encontro Nacional de Servidores e Servidoras Aposentados e Pensionistas, ocorrido na capital baiana, com destaque para lutar por uma GEAP autogestionária. Primeiro, o que é GEAP e o que seria uma GEAP autogestionária? A GEAP, e aí nós estamos falando para um público mais interno, mais entre nós. Aqueles trabalhadores do setor público federal, e aí, na sua grandiosa maioria, trabalhadores do ex-INAMPS, da Saúde Federal, do Ministério da Saúde, da FUNASA, enfim, esses trabalhadores do setor do INSS, e setor dos trabalhadores privados. E vários outros trabalhadores que já fizeram convênio com esse plano de saúde. Por mais intrigante e contraditório que seja, nós fazemos essa avaliação, nós somos árduos defensores do SUS, mas nós temos o nosso plano de saúde. Esse plano de saúde tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos, Terezinha? Puxa, muito tempo. Ele foi criado, me parece que em 54. Né? Então, é um plano de saúde que hoje ele o que é autogestão?
é um plano de saúde que tem para um grupo definido, que é esse que eu acabei de falar, e que o governo federal ele passa uma contribuição hoje de 12% para financiar esse plano de saúde com o objetivo de tirar nós, que somos esse grupo social que tem esse vínculo, das filas do Sistema Único de Saúde, Ajudar a desafogar o SUS. Desafogar o SUS vindo para esse plano de saúde. Mas esse plano de saúde hoje, para nós, que somos esse grupo social, está sendo inviabilizado para nós. Por quê? O tamanho está sendo o valor da contribuição, que está sendo o mesmo valor que é dos planos privados comuns. Terezinha, olha só, quando você falou assim, o assunto inicialmente atinge os servidores públicos federais, que tem esse GEAP, que é o plano de saúde, quando você fala isso, eu fiquei pensando aqui, quero dividir aqui inicialmente com o nosso internauta, daqui a pouquinho vou ler os comentários. Ora, quem não tem condições de pagar um plano de saúde, tem o SUS, que é ruim, precisa melhorar, falta o governo fazer concurso público para colocar médico, enfermeiro, os profissionais da área da saúde e atender bem a população. Mas ainda tem o SUS. E os servidores públicos federais, quando os servidores públicos federais vêm dizer o seguinte, nós não estamos dando conta de pagar o plano de saúde, a tendência é que esses servidores públicos federais saiam do plano de saúde, está dando conta de pagar, e também passem a utilizar o SUS. Então, esse assunto é de interesse de toda a sociedade, porque com a chamada nova Previdência, uma das coisas que será prejudicada, praticamente vai extinguir, é o SUS. É o SUS. Aí é preocupante, aí pega todo mundo. O plano. Agora vamos voltar na questão do GEAP para o servidor público federal. O preço está alto? Muito alto. Está impossível de pagar. Hoje, uma contribuição para quem tem uma idade como a nossa, e eu estou falando da minha, é mais de R$1.000. Mais de 65 anos de idade, paga mais de R$1.000. Mais de 59 anos. Mais de 59. Então, a inviabilidade... Então, aí eu pergunto para o internauta, você hoje tem condições de pagar, a partir do momento que você fizer, aí seu pai, mãe, né? Pai, mãe, né? 59 anos de idade, pagar uma contribuição de R$1.000 só para o plano de saúde, aí não tá, aí tem contribuição, se fizer uma consulta, além dos 1.000 tem a contribuição. Ainda tem a participação, tem a participação. Que a gente chama, né? Se passar um remédio, você tem condições, amigo. E olha que nós estamos falando, como a Terezinha alertou, de um público específico, que são servidores públicos federais, que ao aposentar hoje... para ele e a sua família, lembrando, né? Pois é muito complicado. R$1.000 é muito, a população não suporta. Mas se tem ele, tem o pai e a mãe que pode estar nesse plano, tem um esposo. Ambos esses três primeiros aqui, pai, mãe e o esposo, já vai R$3.000. Pois é, aí como é que faz? Então, ou seja, é o SUS, né? Tem que investir na saúde pública, no SUS, o caminho é esse, não é? O caminho, e a gente tem feito essa discussão entre nós, né? A nossa luta para melhoria nessa Carta de Salvador que saiu. Pois é, agora a Carta de Salvador, as pessoas como você, que já tem mais de 30 anos que está no plano... Eu tenho 40 anos que eu estou no plano. Ou seja, tem 40 anos que você, servidora pública aposentada, faz a sua contribuição religiosamente para o plano. E agora, você e mais um monte de gente chega numa situação que não está dando conta de pagar o plano. Aí vocês se reuniram e tiraram a Carta de Salvador. A GEAP, ela... antiga, patronal, depois fundação GEAP, né? E hoje essa GEAP ele é um plano bom, já foi muito bom. Ele tem, para além do que os planos privados comuns têm, que é o procedimento de prevenção e
promoção da saúde. Nós temos programas dentro desse plano da GEAP que trata, né, de prevenir doença, de promover a qualidade de vida. A Carta de Salvador, ela está dizendo isso. A outra coisa outro ponto que a Carta de Salvador também chama atenção é a autogestão do plano. Embora hoje nós pagamos quase que 87% do valor da contribuição, ou seja, uma contribuição de R$1.000, nós pagamos 870 e o governo entra com R$130. Quem manda no plano, quem diz como que vai ser os valores da contribuição de um ano para o outro, quem bate o martelo é o governo. Não é nós que estamos botando 87% de cada contribuição para o funcionamento do plano. Um outro ponto que nós chamamos a atenção, e porque para nós é fundamental, nós temos o Conselho Nacional de Administração do Plano, que a gente chama de CONAD. O CONAD, eles sentam porque a administração de um plano de saúde não é coisa simples. O mercado da saúde ele é muito caro. As tecnologias, o impacto das tecnologias no tratamento da saúde de um segurado, ela é muito cara, né? É uma tomografia, uma ressonância, esses tipos de intervenção, um profissional para fazer uma cirurgia de coração, uma cirurgia. Tanto é que os planos de saúde comuns, eles negam o pagamento de cirurgias que a gente chama de alto custo. Tratamento de alto custo. Tratamento hemodiálise. Eles não querem fazer, é caro. É muito caro. Esse é o problema de quem, por exemplo, acha, Terezinha... Uma pessoa tem o seu plano de saúde comum, normal, seja a Unimed, Bradesco, a própria GEAP, mas na hora de fazer um transplante de coração, de fígado, vai pro de SUS. Pâncreas, de pulmão, ou tem dinheiro, vai pro para o SUS. Vai fazer hemodiálise? Vai para o SUS. Por quê? Porque o SUS paga. O tratamento, a assistência, vamos chamar assim, de um paciente dessa natureza no Sistema Único de Saúde é o melhor possível. Transplante de medula Terezinha, é o melhor possível. Quem assistiu o programa essa semana, quando vocês falam de autogestão, quem assistiu o programa nesta semana, nós trouxemos aqui conselheiros do IPASGO. O IPASGO é o instituto aqui do estado de Goiás, dos servidores do estado de Goiás. Lá também tem esse mesmo problema. Foi dito aqui claramente, o conselho que administra o dinheiro do IPASGO, que é o plano aqui do estado de Goiás, do instituto, é formado por 10 conselheiros, 6 fazem aquilo que o governador manda. E o dinheiro sai do contra-cheque do servidor. Então, aqui em Goiás também estão enfrentando esse tipo de problema, e o IPASGO aqui foi reajustado agora no mês de julho, as pessoas começaram a pagar mais 21,53%. Foi reajustado em abril, é bom lembrar. A segunda reajuste foi esse que você está falando agora, e estão falando que vai ter um terceiro agora em novembro. Coitado do servidor do Estado. Não sei se as pessoas que coitado aqui vieram do servidor do Estado de Goiás. Isso. Se acontecer isso, coitado do servidor. Porque que salário subiu esses percentuais? Só o do judiciário em janeiro. A José Neiva participa aqui com a gente, fez um questionamento. Não sei se você tem conhecimento do que ele pergunta. Ele diz assim: o que está acontecendo com a GEAP? Alguns dizem que esse aumento absurdo da GEAP se deve em razão do PT ter pego o dinheiro dos fundos de pensão. É verdade? Olha, José Neiva, eu conheço ele. É um colega que nós trabalhamos junto lá no HGG. É um equívoco isso, José Neiva. Não é verdade. Não é verdade.
Primeiro, eu queria esclarecer, e o Zé Neiva precisa saber disso, e eu já coloquei isso nas redes sociais. Acho que a gente tem que ter muita clareza de como que as coisas funcionam. É óbvio que o PT foi gestor da GEAP enquanto os 10 anos ou 13 anos que esteve lá. Assim como, se eu acreditar que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente por 8 anos, ele também fez gestão na GEAP. Como o Temer fez quando ele passou lá 1 ano e pouco, como agora estão fazendo a equipe do atual presidente. Então, todo o descalabro da GEAP, José Neiva, não veio do período dos 13 anos que o PT governou. E ele sabe disso. Ele conhece a GEAP porque ele tem, como eu, tem 40 anos de GEAP. E para esclarecer para a população, de onde é que é o problema? Esse problema é histórico. Tem toda uma história. É por isso que é importante a autogestão? De 50 anos. Não, tem uma história de 50 anos de desvio de dinheiro. O dinheiro da GEAP, lá de 1950, de 1960, de 1970, 80 e até hoje, foi feita a gestão daqueles que estão na direção do plano de saúde na GEAP. Seja lá na patronal, José Neiva, ou aqui agora na GEAP, na gestão do senhor Bolsonaro, como foi também na gestão da Dilma ou do presidente Lula. Então, alegar que toda essa... No único período, no único governo, né? No único do governo. É um equívoco muito grande. Pior, Roberto, é maldade. É maldade fazer até colocação dessa natureza. É oportunidade. Eu acho que a gente tem que se despir. Também, sim. Nós temos que se despir de um ódio que eu tenho por um partido A ou B e enxergar as coisas como elas são. A GEAP está à bancarrota por todo um processo que hoje passa o país de uma forma geral e que nasceu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. No dia, quanto lá? 30 de abril? Foi isso que Cabral se aportou lá nas Caraíbas, lá não sei aonde. Mas tem que ter uma solução então, para esses descalabros. Qual que é? É a autogestão? Eu nunca estive em gestão da GEAP. Eu nunca fui gestora da GEAP. Pelo contrário, eu sempre estive sentada na mesa do outro lado, brigando com quem estava fazendo gestão, para que o nosso plano, José Neiva, fosse melhor e que o plano de saúde, de autogestão, da qual nós fizemos opção para não ir para o SUS, atendesse às nossas necessidades, atendesse àquilo que nós precisamos. E é por isso que a Carta de Salvador está falando isso. Uma autogestão compatível com os interesses dos trabalhadores. Na autogestão, você, por exemplo, poderia estar lá nesse conselho, a pessoa que fez a pergunta aí, o José Neiva, nós poderíamos estar lá gestionando, tendo como transparência os recursos? Como é que é essa autogestão? Nós estamos lá fazendo isso. Eu já vou repetir novamente isso. Nós estamos lá, nós temos um representante nosso dos trabalhadores do setor público federal, ele chama Irineu Messias. Como ele tem do setor aí ligado aos fiscais da Previdência, a Amprev, tem da Anfip, que são também dos procuradores, que é a Amprev, e a Anfip, que é dos fiscais. Mas nós somos 3 representantes dos trabalhadores, mais 3 representantes da GEAP, que é representante do governo, que é um da saúde, que é outro do Ministério dos Transportes e um outro que é ligado, inclusive, aí à Anfip, enfim.
Esse E conselho, quem esse tem conselho maior, esse é o chamado, que é o CONAD, que eu falei lá atrás. Quem tem o voto Minerva? O componente representante do governo. então, igual Goiás, o governo sempre ganha. Geralmente, esse representante do governo é alguém que representa o Ministério da Saúde. Então, o aumento, se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 30, e aí, todo ano, tem um tal de estudo atuarial. Que o problema nosso da GEAP, ele incorre em um outro problema, que não deixa de interferir no valor das contribuições. É uma carteira que chama Carteira da GEAP, do Plano de Saúde da GEAP. É uma carteira que tem aí, hoje nós estamos em torno de, porque expulsou... É a quantidade de pessoas que fazem parte do plano? É um plano com um grupo de pessoas muito grande, com mais de 50 anos, com mais de 60 anos. Que, portanto, utiliza muito o plano. Então, nós vamos muito ao médico. O que é natural. Porque quando faz parte, é natural da vida do ser humano. Isso, mas os 50 anos de contribuição para trás tem que contar. É um plano oneroso. E aí todas as contribuições, seja ele aqui na GEAP, seja ele lá na Unimed, para essa idade é um valor muito caro. E aí o que é que nós queremos? Outra coisa que da Carta de Salvador. Terezinha, retomar, só para concluir aqui, para eu entender. A questão da autogestão. Se você tem um conselho onde o governo tem sempre o voto Minerva, tem que mudar a configuração desse conselho? É uma pergunta a ser respondida. Tá aí para a gente refletir sobre isso, né? Nós temos que refletir sobre isso e nós queremos refletir sobre isso. E por que nós queremos? Porque o financiamento desse plano, o dinheiro que sai e que chega no fundo para fazer a autogestão desse plano, eu, Terezinha de Jesus Aguiar, e o José Neiva, e você também, Roberto, que é filiado à GEAP, passa 87% do valor da contribuição. Mas quem decide nós não temos voz. E o governo, para piorar, e aí eu vou passar a terceira questão que se coloca, a nossa representação dos conselhos estaduais. Porque fazer a gestão do plano é, inclusive, definir que profissional que vai ser contratado. Qual é o profissional? A qualidade dos profissionais de saúde que vão atender os beneficiários do plano. Está monitorando como é que esses profissionais estão trabalhando. Faz todo sentido. Isso é muito importante que você coloca, Terezinha. Sabe por quê? Gente, vou resumir aqui. Você paga caro no plano de saúde, chega lá, o dentista não presta, o material que é utilizado é suspeito, você faz a obturação, cai a obturação, você é maltratado. Então, mais ou menos por aí, Terezinha? É tudo isso. É tudo isso. Nós sabemos que você paga o valor de uma coisa, às vezes é colocada outra. Então tem que ter um fiscal. Agora, é um absurdo que nós ficamos falando em corrupção de A, B, C ou D, mas aqui o profissional, que ele recebe um valor para botar eu fraturei a perna, eu tenho que pôr um pino ali, uma haste e parafusar. A GEAP pague uma haste valor A. Aí o profissional coloca valor B. Inferior. Mas a empresa que já é coliada com ele, fatura no valor A para receber a diferença. Ou seja, você pagou contra filé e está levando capa de costela para casa. Você não tem honestidade entre tem que melhorar a fiscalização, relações. Então? É esse o caminho? Aí você tem que pôr uma pessoa para fiscalizar. Para quê? Para quê? Mas precisa.
precisa colocar. É necessário. É necessário porque as pessoas não são honestas por si só. Fica falando que fulano Beltrano é desonesto, mas a desonestidade... Nós temos que retomar uma coisa no Brasil e nós, entre seres humanos. Então, vocês defendem, nesse sentido, vocês defendem que os conselhos estaduais, a questão da autogestão com a participação do governo ser minoritária. A participação do governo deve ser minoritária na gestão? Sim, minoritária. Vamos falar em proporcionalidade. Se eu ponho 10, eu vou representar 10. Se eu ponho 50, eu vou representar 50. No caso, o servidor está entrando com 80%, 80% deve ser a representação do servidor, 20% do governo. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim, não. É dessa forma que deve ser, então, no entendimento de vocês. Uhum. Outra coisa, a paridade nos percentuais per capita, o que seria isso? 50%. Se a contribuição vale... é R$1.000, que fazemos e compomos o plano, pagamos 50, R$500, o governo vem com a outra parte, 50, os R$500. Paridade é isso. Não quer tirar a gente do SUS? Porque o SUS está superlotado. Mas, então, vamos qualificar esse plano. Qualificar na operação dele, na gestão dele. E qualificar na gestão é ter a participação dos trabalhadores. Não é só sentar na mesa de mês em mês e dizer o que está acontecendo e votar em cima do que está acontecendo, porque isso... E passar a conta para o servidor pagar. Passar a conta para o servidor pagar. Essa fundação Viva Previdência, o que é essa fundação? Essa aqui é uma outra coisa que a GEAP faz parte da nossa vida, desses trabalhadores que estiveram na GEAP. A GEAP ela tinha 2 negócios. Um, que era o pecúlio. O pecúlio, ele foi um... O pecúlio é um tipo de poupança? Uma poupança que nós criamos lá atrás, lá há 40 anos, há 50 anos, e que esse pecúlio, ele tinha algumas coisas que ele disponibilizava para o servidor. Eu posso falar aqui, emprestar dinheiro, por exemplo. Na minha aposentadoria, eu teria dessa poupança 20% desse fundo. Entendi. Então, é uma poupança que o servidor fez ali para essas finalidades todas, né? Então, a GEAP tinha 2 negócios. O primeiro negócio dela, e o maior dela, era o plano de saúde. E o outro dela era o pecúlio. Agora, em 2013, foi dividido. Viraram 2 empresas. Então, eram uma empresa com 2 negócios, e aí o governo, a Previc, que regula a previdência, as previdências, e o pecúlio é entendido como uma previdência privada. Então, falou, olha, tem que separar os negócios. A gestão do plano de saúde é um grupo de gestores e a previdência, o pecúlio, sai um outro grupo de gestores. Com isso, criou-se o Viva Previdência. Criando o Viva Previdência, então você separou esses negócios. Inclusive, tanto o pecúlio quanto o plano de saúde era no mesmo barraco, vamos dizer assim. E olha que barraco, lá no Parque Shopping em Brasília, um dos lugares mais caros de Brasília. Tem lá um setor todinho. Tudo isso encarece o plano, né? São despesas, né? Muito caro, né? A manutenção disso. São despesas. Aí criou um outro, ao separar, mudou. Então, eu botei as coisas nas caixas aí, fiz a mudança e tem agora o Viva Previdência.
O Viva Previdência, então, é esse plano. A gente pode dar aqui mais um outro programa, se a gente quiser falar. Ele está agora colocado aqui, que a gente está pedindo para divulgar os benefícios que o Viva Previdência tem. Então, uma das coisas que nós aprovamos, que está tendo alguns programas que é de interesse desse grupo social, ou desse grupo... Dos servidores ligados ao GEAP. A GEAP, né? Então, o encontro, na nossa opinião, foi extremamente bom, né? Ele discutiu todas as nossas mazelas, e embora seja um grupo de aposentados, nós fizemos a discussão das aposentadorias, da qualidade de vida, da terceira idade, que a gente já fez um programa aqui fazendo essa discussão, e ele retoma, né? A cada ano em que acontece, o ano que vem vai ser no Rio de Janeiro, e mais uma vez nós vamos avaliar como que foi esse ano. Aqui o encontro ele orienta o que nós devemos estar direcionando dentro dos nossos sindicatos em relação ao associado, né, nosso dessa entidade. E então o encontro ele teve êxito dessa natureza que para nós foi extremamente importante. Tá, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está entrando aí nos canais. A gente às vezes não fala o nome aqui, não aparece aqui no meu smartphone, mas eu sei que tem mais pessoas assistindo, deixando comentários. Sintam-se todos cumprimentados e cumprimentadas pela equipe da Rádio Trabalhador. Olha, acontece hoje, vai até o dia 23, o Compex 2019 da Universidade Federal de Goiás. O Compex é simplesmente o maior evento científico dentro da universidade. Tá acontecendo, olha aí, ó, programação especial do Compex, vale a pena conferir. Depois eu trago mais informações. Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão 2019 da Universidade Federal de Goiás. É aberta a toda a população, é de graça, é lá no Campus 2, no Campus Samambaia da UFG. Muitas atividades. Depois você entra no site da UFG e dá uma conferida. Um abraço também para a Ivanilde, acompanhando o programa, Socorro do Espírito Santo, Correia. Ela disse assim, por essas razões é que eu saí do GEAP. Então, são plano caro e tudo isso aí, né? Muita gente saindo, inclusive, né? Aliás, mandar um abraço para você que sintoniza a gente de outro estado e até de outro país. A gente recebeu informação aqui, ó, tem gente em Portugal acompanhando o programa. Obrigado, viu? Terezinha, a gente pode encerrar a GEAP porque eu preciso falar ainda de um ato nacional que a CUT organiza. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa questão da carta? Não, da carta acho que a gente encerra aqui e chamar a atenção especialmente para esse público interno. Nos próximos dias nós temos algumas coisas acontecendo em torno da contribuição. E vocês vão estar recebendo um boleto em casa. Esse boleto está dizendo, e a GEAP chegou a essa conclusão, que ela não procedeu o reajuste em janeiro, que paga em fevereiro, que nós pagamos em fevereiro, e aí parece que tem 6 competências. Está chegando esses boletos em suas casas para você pagar a diferença, que aí eu vou ter como referência a última janela lá da planilha, que é os 59 anos, e que vai dar para alguns R$210, para outros R$180, mas que você não precisa pagar isso do jeito que eles estão colocando para você nesse boleto. Você pode dirigir a GEAP aqui em Goiânia, né? E ir negociar esse parcelamento. É possível fazer o parcelamento, todo mundo vai receber isso, todos, e essencialmente todos os GEAPianos de Goiás que ainda estão com o plano em vigência. Mandar um abraço aqui para o Luiz Carlos Vittar, Terezinha me representa. O Gilson Queiroz disse assim, vai ter cancioneiros no Compex, galera, sabadão de manhã. Sábado vai ter o Curta o Campus
Especial Compex 2019, curta o campus. Curta o campus. E o Gilson, que é cantor e compositor, tá falando aqui, ó, vai ter cancioneiros no Compex, galera, sabadão de manhã. É o Curta o Campus, é o Compex da Universidade Federal de Goiás. Eu queria só falar que o Luiz Carlos Vilar é um companheiro lindo, maravilhoso lá de Sergipe. Tá vendo? Eu tô falando que é Goiás, é Brasil. Obrigado. Um beijo. Olha, nós queremos, inclusive, o Luiz Carlos, nós aqui de Goiás queremos nos solidarizar com vocês de Sergipe, que estão enfrentando esse problema aí de ter praticamente todas as praias desse estado maravilhoso. Infelizmente... Aracaju é linda, né? Eu já estive lá com eles. É lá o problema do óleo nas praias lá, né? Então, receba toda a solidariedade do povo de Goiás. Nós estamos com o povo do Nordeste, estamos com vocês aí, torcendo para que esse problema seja resolvido de uma forma responsável e séria, tá certo? Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, Luiz Carlos. Para encerrarmos, a Central Única dos Trabalhadores no Brasil, ela teve o seu congresso, elegeu um novo presidente e já está convocando um ato para o dia 30 em Brasília por soberania, direitos e empregos, né? A mobilização é contra a política do Paulo Guedes e de Bolsonaro, que foi aprovada aí no Congresso, no CONCUT. Então a nova presidência já começa aí com esse ato que deve acontecer lá em frente ao Ministério da Economia, né, Terezinha? Então, né, o congresso da CUT aconteceu de 7 a 10 de outubro, o 13º congresso, e nós já falamos, tivemos oportunidade de dizer que depois da criação, da fundação da CUT, em 1983, no seu congresso lá, também nessa mesma cidade, Praia Grande, é o congresso mais importante para nós. Por que que é? Todos são importantes, mas aqui vem um desafio à parte e maior, que é o desmonte da nossa soberania. E para isso, nós temos alguns eixos que foram aprovados nesse congresso. Soberania, direitos e emprego. Um país sem soberania, sem direitos e sem empregos. Essa combinação que agora é ponto de pauta da aprovação do Congresso e que é chamado pela CUT a unidade das centrais sindicais nessa luta. Então, nós precisamos, e essa data do dia 30 foi aprovado. O ato vai ser lá em Brasília, então, né? Perspectiva, exatamente. Lá em Brasília. Nós estamos discutindo como que nós vamos fazer esse ato. Eu estou vendo aí. Mas o carro-chefe vai ser em Brasília. Então, a classe trabalhadora tem essa missão hoje. Nós temos uma missão fundamental, que nós não podemos deixar de abrir mão dela, né? E aí, com muito amor no coração, sem ódio, como que a gente tem visto, de uma forma geral, dentro desse país, mas buscar a soberania do país. O que é soberania? É simples. Quem faz a gestão da nossa riqueza somos nós. Esse país, ele é preciso entender que nós precisamos e temos que lutar por um projeto de nação. Lutar pelo projeto de nação é lutar por um projeto de desenvolvimento. Lutar por um projeto de desenvolvimento é garantir a soberania do país. País rico com povo pobre direitos, é sinal de quê, garantir Terezinha? Empregos. País rico, povo pobre. Tem alguma coisa errada aí, né? Eu estou falando Esse isso porque... binônimo. Você sabe por quê que eu estou falando isso? Porque os bancos, atenção você, a divulgação do Banco Central do Brasil, a divulgação do próprio governo federal. Os bancos privados no país acabam de bater um recorde de 25 anos de grana. Lucro. Aqui nós podemos apresentar aqui, por exemplo, assim, o orçamento da União. O que é orçamento da União? É aquilo que ela acredita ou que ela imagina
que vai arrecadar no próximo ano. O orçamento de 2020 é 1 trilhão, é 2 trilhões, quanto que vai ser? Então, você tem isso a partir de uma análise que você faz do que arrecada, né? E essa arrecadação, ela é e vai ser dividida para esse povo, para aquilo que nós temos de obrigações. E 40,26% é destinado a pagamento da chamada dívida pública. Quase a metade do dinheiro do país. O que é a dívida pública? É o pagamento para os bancos, sejam eles oficiais ou os bancos privados, que é a grande maioria. Então, esses valores astronômicos que no final de cada ano é o balanço que eles chamam dos bancos, do que eles arrecadam, é uma coisa astronômica. Por isso que nós lutamos, é uma briga nossa, a questão da auditoria da dívida pública. Nós precisamos entender por que 40% ou mais de 40% dos recursos de um orçamento de um país é destinado a pagamento de juros da dívida pública. Olha só, a gente está encerrando o programa, acaba de chegar uma denúncia aqui, de forma autoritária, Facebook retira a página da CUT Brasília do ar. Eles fizeram até uma nota, né? Não podemos ficar reféns das decisões autoritárias e unilaterais de plataformas digitais. Absurdo, tá aí um absurdo, tem que simplesmente retirar a página do ar, o pessoal está protestando aqui. Terezinha de Jesus Aguiar, secretária de Comunicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Seguridade Social e também diretora jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social nos estados de Goiás e Tocantins, o Sindifesp Goiás e Tocantins, foi a nossa convidada de hoje e eu já quero agradecer a sua presença e dizer assim, vamos voltar. Obrigado pela presença. Então, Roberto, aqui agradecer esse espaço, né? Agradecer, até cumprimentar as pessoas que participaram aqui conosco, uma grande parcela de pessoas. Queremos dar um abraço forte em cada um dessas pessoas, aqueles que viveram junto com a gente, estiveram aí, embora não tenham manifestado, mas a importância dos temas que nós colocamos aqui, especialmente esse último, que é o dia 30. O dia 30, ele tem uma responsabilidade que não é só de nós, das direções de sindicatos ou da própria CUT, ou os próprios trabalhadores. A sociedade tem responsabilidade sobre esse dia 30. É a importância dessa movimentação, dessa mobilização, desse espaço em que nós manifestamos o nosso inconformismo, a nossa indignação. Acho que eu queria lembrar aqui, algumas grandes pessoas que pensaram nisso, e aí destacar que a importância de que eu manifeste a minha indignação é para dizer que eu não estou concordando com a forma como está governando esse país. Então, se você não está concordando, participe nesse dia 30. Pega seu guarda-chuva se estiver chovendo, pega o seu guarda-sol se tiver de sol, mas vamos estar na nossa atividade. Nós vamos estar falando mais e como que vai ser aqui em Goiânia, o Fórum Estadual de Servidores Públicos. Nós vamos, não só de servidores públicos, mas o Fórum contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, nós estaremos organizando essa atividade e a importância de que tenham a manifestação de cada um, de cada uma, de cada família, nesse momento, né? Essa tarefa, ela não pode ser
de direções de entidades. Bacana, obrigado a você, do Terezinha. E a gente vai aqui reforçar nas nossas páginas e redes sociais essa manifestação, assim que forem produzidos os materiais e tiver atividade aqui de Goiânia, a Rádio Trabalhador vai divulgar a atividade de Goiânia também. Obrigado a você, um bom almoço e vamos voltar, viu? Bom dia a todos e estamos aí sempre. Bacana, a gente agradece também o trabalho conjunto do jornalista Cláudio Marques, da assessoria do Sindifesp, que está aqui conosco, do William, que está aqui, todo mundo escondidinho aqui, ó, mas todo mundo trabalhando, da jornalista Maísa Lima nos bastidores, o apoio da Luciene e do Bilmar, tudo isso para levar esse programa até você, para você fazer o programa junto com a gente. Bom dia para todo mundo, tchau, tchau.